Uma história misteriosa espera por você. Vem descobrir o que se esconde nas sombras. Era a quarta noite seguida que Daniel sentia uma presença na casa. Algo que ele mal conseguia nomear, mas que parecia crescer a cada instante, como uma sombra que se alonga ao entardecer. No início, ele tentou se convencer de que eram apenas ecos da solidão. Afinal, desde que se mudara para aquela casa antiga no interior, tudo parecia mais silencioso, mais vazio, como se o tempo ali corresse diferente. Mas com o passar das noites, tornou-se impossível ignorar. Na primeira noite, foi um som, um sussurro quase imperceptível no escuro, como uma palavra dita ao vento. Daniel se levantou da cama, os pés descalços tocando o chão frio. O coração batia forte enquanto ele caminhava pela casa, chamando por um nome que ele mesmo não sabia. "Alguém aí?" perguntou. A resposta foi o silêncio, mas mesmo assim, ele sentiu algo, uma presença invisível que parecia observá-lo. Na segunda noite, foi um perfume, doce, envolvente, mas completamente desconhecido. Ele estava lendo na sala quando sentiu o aroma pela primeira vez. Girou a cabeça, tentando localizar a origem, mas nada explicava aquele cheiro que preenchia o ar. Era tão distinto, tão fora do lugar, que fez sua pele se arrepiar. Ele tentou ignorar, mas o perfume parecia acompanhá-lo, como se impregnasse o ar ao seu redor. A terceira noite foi diferente. Daniel estava se preparando para dormir quando ouviu passos. Não eram os estalidos típicos da madeira velha da casa, mas algo mais definido, delicado, quase como se alguém estivesse caminhando descalço pelo corredor. Ele congelou, ouvindo cada passo se aproximar. Pegou o celular, a luz tremendo em sua mão enquanto iluminava o corredor vazio. E ainda assim ele sabia, não estava sozinho. Agora, na quarta noite, não havia mais dúvida. Ela estava lá. Ele não sabia como ou porquê, mas a figura que vinha ocupando seus pensamentos nos últimos dias agora se materializava diante dele. Parada em frente ao espelho na sala de estar, ela era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. O rosto pálido brilhava com uma luz quase etérea, como a de um fantasma. Os olhos dela eram profundos, sombrios e pareciam carregados de segredos antigos. O sorriso que moldava seus lábios era uma mistura de mistério e malícia, como se soubesse exatamente o que se passava na mente de Daniel. Ele tentou se afastar, mas seus pés não obedeciam. Sentia-se puxado como se algo invisível o compelisse a ficar. E então, em um impulso que ele mesmo não conseguiu explicar, ele falou: "Quem é você?" A resposta veio em um sussurro, tão suave quanto uma brisa noturna, mas com uma intensidade que o fez estremecer. "Eu sou aquilo que você sempre desejou e temeu." As palavras ecoaram em sua mente, deixando-o confuso e inquieto. Naquela noite, Daniel mal conseguiu pregar os olhos. Ele revirava-se na cama, sentindo que algo nele estava mudando. O espelho parecia chamá-lo, mesmo de longe, como uma porta aberta para um mundo que ele não compreendia. As noites seguintes foram ainda mais estranhas. Daniel começou a acordar com uma sensação de cansaço extremo, como se não tivesse dormido nada. Seu corpo parecia pesado e ele notou marcas inexplicáveis em sua pele. Manchas pálidas, quase como impressões digitais, que desapareciam ao longo do dia. Ele tentava seguir com sua rotina, mas algo o prendia àquela casa. Era um desejo inexplicável de permanecer, como se partir fosse o maior erro que poderia cometer. Seus amigos, preocupados com sua aparência abatida e sua insistência em ficar, tentaram convencê-lo a sair. "Essa casa está te deixando louco, Daniel", disse Lucas, seu melhor amigo. "Você precisa descansar, respirar outro ar." "Vamos dar um tempo aqui", sugeriu Ana, sua irmã. Mas ele apenas balançava a cabeça. "Vocês não entendem. Ela precisa de mim." Mas quem era ela? Daniel mal sabia responder. Tudo o que sabia era que sua conexão com a figura no espelho parecia crescer. Na quinta noite, ele se viu novamente diante dela. Ela estendeu a mão, como se pedisse algo. Ele hesitou, mas não conseguiu evitar. Aproximou-se o suficiente para sentir o frio que emanava dela. Um frio que fazia o ambiente parecer gelar instantaneamente. "O que você quer de mim?" ele perguntou, a voz tremendo. "Você já sabe a resposta, Daniel." Ela respondeu,
um sorriso se alargando lentamente em seu rosto. Foi então que aconteceu. Pela primeira vez ele a tocou. Sua pele era gélida, mas seu toque parecia queimar. Ele sentiu uma onda de vertigem, uma sensação de estar sendo puxado para outro lugar. Os olhos dela o prendiam, como se fossem um portal para algo infinitamente escuro e desconhecido. E então, ela o beijou. O beijo foi como uma tempestade. Doce no início, mas devastador em sua intensidade. Daniel sentiu o mundo girar, sua consciência sendo tomada por algo que ele não conseguia explicar. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Quando Lucas e Ana chegaram para procurá-lo, encontraram apenas o espelho na sala. Ele estava estranho, como se uma névoa estivesse presa atrás de sua superfície. E então viram. Havia um reflexo ali, mas não o deles. Era Daniel. Seu rosto estava marcado por uma expressão de fascínio e horror, como alguém que tinha visto o inexplicável. E ao lado dele estava ela, a mulher, com olhos tão escuros quanto o vazio. Dizem que, em noites de lua cheia, o espelho ganha vida. Se você encará-lo por muito tempo, verá os dois juntos, observando, esperando. Alguns juram que ouviram sussurros vindos do espelho, chamando seus nomes. Outros dizem que o perfume ainda paira na casa abandonada, um lembrete do que aconteceu ali. E você? Até onde iria para enfrentar seus medos mais profundos? Será que o espelho de sua casa esconde algo mais do que seu reflexo? Cuidado! Nem tudo o que nos observa deseja ser visto. Compartilhe sua história e diga: você conhece alguém que já viveu algo assim? Ou será que é você quem precisa olhar para o espelho com mais atenção esta noite?